Por isso não tem cabimento essa história dos nossos irmãozinhos adventistas do sétimo dia, que de alguma forma vivem ainda muito fixados no Antigo Testamento. Guardam o sábado, né? Eles guardam o sábado, mas não somente o sábado. Se você for ver a atitude dos adventistas com relação ao Antigo Testamento, né, é uma atitude de muito apego ainda a muitas prescrições do Antigo Testamento, né? De tal forma que eles ainda estão de alguma forma no judaísmo, né? Eles não entraram na novidade cristã. Você está no canal Ricardo Oliveira. Muito obrigado por sua presença. Por favor, curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. O senhor falou das aparições de Jesus que foram no primeiro dia, né? Houve em algum momento na igreja uma oficialização de que o domingo seria o dia do Senhor, né? Um decreto ou algo que tornou isso oficial, ou ele veio com o costume mesmo e se tornou e seguiu até hoje? Veja, é uma coisa espantosa que desde os primeiríssimos momentos da igreja, a igreja se reúne no domingo. É uma riqueza, né, Padre Paulo? É algo que não foi assim um decreto, mas foi esta consciência da importância daquele dia. E vejam que os primeiros cristãos, né, ainda estavam muito ligados ao templo de Jerusalém. A gente vê nos Atos Apóstolos São Pedro frequentando o templo, etc, etc. Né? Mas, ao mesmo tempo que eles vão ao templo, ao mesmo tempo que os cristãos continuam indo à sinagoga no sábado, eles se reúnem no primeiro dia da semana para celebrar a Eucaristia. A Bíblia nem menciona a palavra domingo, e esses 8 textos só nos dão informações históricas de eventos que ocorreram no domingo, mas não atribui ao domingo nem um título de santidade. Ao contrário disso, Gênesis 2, 1 a 3, diz o seguinte: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Meu irmão, minha irmã, abra sua mente para esta verdade. O único dia abençoado e santificado na Bíblia é o 7º dia. E Êxodo 28 a 11 chama o 7º dia de sábado. Você viu nos 8 textos que eu li, em algum deles Deus dizer que Deus agora abençoou e santificou o domingo, assim como Deus fez com o sábado? Não existe isso. Por isso eu garanto a você, não há base bíblica para a observância do domingo. Não é pecado você ir à igreja no domingo, é óbvio que não. Nós devemos ir à igreja todos os dias da semana, se tivermos culto todos os dias da semana. Mas lembre-se, Deus estabeleceu um dia especial de adoração. Esse dia especial é o sábado e não o domingo. Mas o núcleo, o centro do ano litúrgico é o domingo. Então, nós lembremos disso. A igreja perde a sua própria essência se ela perder o domingo. Nós estamos aqui diante de algo muito grave, né? Nós estamos aqui diante não de um detalhezinho, né? Me desculpem o palavreado popular, né? Mas não é uma frescura, né? Não é uma bobagem. Nós estamos aqui diante do centro. Se existe algo que faz a igreja, que faz o cristão, é o domingo. Neste convite, nessa primeira mensagem angélica, nesse primeiro grande recado de Deus para as pessoas dos últimos dias, no verso 7 diz assim, ó: temei a Deus e rendei-lhe glória, pois ela chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso aqui é uma transcrição, é uma paráfrase, na verdade, de Êxodo 20:11. Êxodo 20:11, quando dá razão para guardarmos o sábado, diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Não de um detalhezinho,
né? Me desculpem o palavreado popular, né? Mas não é uma frescura, né? Não é uma bobagem. Nós estamos aqui diante do centro. Se existe algo que faz a igreja, que faz o cristão, é o domingo. Isso diz para orarem para que a fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Isso demonstra o quê? Entre outras coisas, que 70 anos depois da cruz, o dia de guarda dos cristãos era o sábado, não era o domingo. Você percebeu? Se fosse o domingo, se o domingo fosse o dia cristão de guarda, esse texto não teria lógica para os cristãos que viveram 70 anos depois do que Cristo disse aqui. Então, primeiro ponto, não há, meu irmão, princípio que fundamente o domingo no Novo Testamento. Só o sábado. Por isso não tem cabimento essa história dos nossos irmãozinhos adventistas do sétimo dia, que de alguma forma vivem ainda muito fixados no Antigo Testamento. Eles guardam o sábado, né? Eles guardam o sábado, mas não somente o sábado. Se você for ver a atitude dos adventistas com relação ao Antigo Testamento, né, é uma atitude de muito apego ainda a muitas prescrições do Antigo Testamento, né? De tal forma que eles ainda estão de alguma forma no judaísmo, né? Eles não entraram na novidade cristã. Temos que analisar uma coisa. Em Atos 16:13, Paulo observou o sábado num território pagão. Não tinha sinagoga ali. E ele foi para junto da natureza, próximo a um rio. Por quê? Isso mostra que a celebração do sábado não era só um recurso evangelístico. Era mais do que isso, era um princípio de adoração do apóstolo Paulo. Ele celebra o sábado em território pagão, em Atos 16:13. E nos demais textos, quando ele observa o sábado na sinagoga, isso também não é evidência de que era simplesmente um recurso evangelístico. Pelo contrário, Atos foi escrito uns 60 anos depois da cruz. Que lógica teria, amigo telespectador, Lucas registrar 60 anos depois que os apóstolos antes haviam guardado o sábado, se o domingo se passou a ser o dia de guarda? Lucas tinha no mínimo que ter dado informação dessa mudança, e isso não ocorreu. Ok? Então, amigo telespectador e ouvinte, por mais que autores sejam sinceros em argumentar a favor do domingo, não há base bíblica para a observância desse dia definitivamente. É claro que se você vai pegar os 10 mandamentos no Antigo Testamento, né, os 10 mandamentos no Antigo Testamento pedem para guardar o sábado. Os 10 mandamentos, eles são, na verdade, um resumo, uma transcrição em linguagem humana de princípios eternos universais que sempre existiram. Por exemplo, aqui no Salmo 119, verso 160, Davi diz o seguinte: a verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Todas as justas ordenanças de Deus, todos os mandamentos de Deus, tudo aquilo que envolve aspectos do caráter de Deus são eternos. Porque a lei, ela é um reflexo do caráter do legislador eterno, que é Deus. É claro que se você vai pegar os 10 mandamentos no Antigo Testamento, né, os 10 mandamentos no Antigo Testamento pedem para guardar o sábado. Como está nessa Bíblia Católica? Essa Bíblia Católica aqui é bom nós informarmos. Vamos ver aqui de que ano que esta Bíblia eu ganhei de presente, né? Essa Bíblia aqui, ó, é de 1969, tá? Tradução do Padre Antônio Pereira de Figueiredo, com notas e um completo dicionário prático por Monsenhor José Alberto L. de Castro Pinto, tá? Na época, bispo auxiliar do Rio de Janeiro e ex-professor de Sagrada Escritura no Seminário de Arquidiocese de São José, Rio de Janeiro, tá bom? Quarto mandamento: lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás 6 dias e farás neles tudo o que tens para fazer. O 7º dia, porém, é o dia de descanso consagrado ao Senhor teu Deus. Veja, para esta Bíblia Católica, o 4º mandamento é o sábado. É evidente, né? Mas
nós cristãos não estamos mais no Antigo Testamento. Nós estamos numa nova aliança, nós estamos num novo tempo em que, de alguma forma, Deus fez para nós o domingo. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Se as alianças são desdobramentos da única aliança eterna, porque Deus não salvava Israel pela lei, e no Novo Testamento a igreja pela graça, Deus só salvou por meio de uma forma, que 1 Pedro 1, 18 a 20 diz que o sangue de Cristo, ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, se as alianças são só um desdobramento da mesma aliança eterna, nós cremos que o estilo de vida ético é o mesmo para Israel e para a igreja. Então, nós partimos do pressuposto de que não há, na verdade, essencialmente, diferença, por causa que o plano de salvação é um só. E há um desdobramento histórico desta graça. Ricardo Oliveira, proclamando as boas novas do reino. Lembre-se, a verdade sempre vence.